Eu tinha 10 para 11 anos, porque eu estava na quinta série do ensino fundamental. A minha família tem uma propriedade em Morungaba, que era um rancho, na verdade, né? A gente teve aí por quase 40 anos esse rancho. Viemos desfazer depois que minha mãe faleceu. E, enfim, e ali a gente passava muitos finais de semana. Era corriqueiro da nossa cultura. Não sei quantos daqui conhecem a região de Morungaba, no interior de São Paulo. Então, eu sou de Jundiaí, né, que fica ali a 45 minutos de São Paulo, da Grande São Paulo, e Morungaba ficava a 1h30 com o trânsito da nossa cidade. Aí vai entrando ali para Amparo, né, vai para a região mais ali do interior. Bom, toda sexta-feira, então, como era como a gente ia para essa propriedade, eu estava com meu primo na escola e meu pai foi passar nos pegar para levar até a propriedade. Só que a minha mãe, a minha tia, né, a gente fala que é uma criação, né, sócia do meu pai, da minha família e tal, a filha deles e o filho e minha irmã foram para essa propriedade logo pela manhã. Então eles estavam em 5 para limpar, para poder arrumar as coisas, para nos esperar, né? E meu pai passou pela gente, era 5h30 horário de saída da escola. Nós vamos chegar lá, sei lá, por volta das 7 e pouco. O que acontece? A gente ficava numa zona rural, à beira-rio, né? Essa propriedade. Só que você primeiro sobe, a estrada subia de terra, no alto você já tinha todo descampado, você conseguia ver tudo de uma determinada região, e depois você descia o eucalipto, né? Aquele parque que a gente falava, dos pastos, até chegar na propriedade que era na zona do rio. E a nossa propriedade ficava exatamente à beira-rio. O rio passava ali e aqui ficava a nossa propriedade, a casa. O que foi curioso nesse dia, que quando nós chegamos na parte de cima, no topo, nós avistamos um cordão de isolamento. Tinha ali muita polícia, giroflex, a gente via foto, eram muitas pessoas, totalmente atípico para uma zona rural. E eu lembro que eu criança, meu pai falou, não desce do carro, não desce do carro. Ficou eu e meu primo, nós ficamos no carro, ele desceu, e aí ele tava muito... E eu só via meu pai efusivo falando com alguém, né? Que a gente não conseguia identificar o que era ali. Depois de muito tempo, daí vem tomando consciência, era um policial que tava falando, olha, você tem que pegar e ir embora, porque aqui não é uma zona segura. Meu pai falava, mas a minha família tá lá embaixo. Ele falou, não, você tem que sair daqui com a sua família, você não pode ficar aqui. E eu lembro que aquilo ali ficou... Né, a gente já ficou muito impressionado como criança, com 10 anos. E meu pai pegou a caminhonete, ele não voltou. Ele foi, obviamente, para ver minha mãe, porque ele falou, o que está acontecendo? Ele não sabia o que era, né? Quando nós descemos, já estava meia luz, claro, a gente só via minha mãe no meio da estrada, fazendo assim, e fez assim com meu pai. Meu pai já na hora desligou o motor, foi no ponto morto e abaixou o farol. E a gente desceu ali na ordem da minha mãe. Estacionamos atrás da propriedade, da casa, e aí que a gente foi identificar o que tinha acontecido. A minha irmã tem a história do lado dela, porque minha irmã estava lá e ela vivenciou, né, o que aconteceu. Da nossa parte, né, que depois eu volto um pouco a história, nós chegamos e o que eu dei de cara, a gente viu. Tinha como se fosse literalmente uma lua, uma roda gigante no meio do pasto do outro lado. E a gente via aquilo ali nitidamente. E ali era como se fosse um parque de diversão no meio da plantação de batata, né? E tudo escuro, então ficava ainda mais evidente. E eles todos muito, né, ouriçados e falando, não, tem alguma coisa ali. Aí começou, né? A gente acha que é um desculpador, porque ele começa a entender o que era. Aí meu pai falou, ó, tá acontecendo um movimento lá em cima. Aí eu lembro como criança, é ET, tem ET, tem ET, e a coisa foi indo. Bom, corta um pedaço da história e vai pra minha mãe, o pessoal que estava na propriedade nas horas. Eles colocaram um café para comer 2 horas da tarde, que eles iriam fazer ali a alimentação, que seria o café da tarde. Tudo, pão, bolo, pão de queijo, leite quente, tudo certinho. Quando dá 5h30 da tarde, minha mãe só se lembra de um determinado momento, eles todos, minha mãe olhar pro lado e falar, olha, eu não tô bêbada, eu não bebi, mas eu posso jurar que passou um cachorro verde de capacete aqui na porta. E eles todos deram risada e eles não lembram de mais nada. Aí corta a cena das 2 horas da tarde, eles vão acordar às 5h30 da tarde. E aí eles começam. O que aconteceu aqui? E aí começaram a tentar entender o que tinha acontecido ali. A minha irmã relata ainda que a nossa prima cuspiu leite na cara dela, tipo, de rir do cachorro, da história do cachorro verde. Só que eles não lembram de mais nada. Eles ficaram, tipo, 3 horas sem mexer na comida, sem mexer em nada, o leite, tudo ali quente, eles não tinham atividade. Dali começou a história deles.
Aí eles começaram foram tomar banho, foram esperar a gente, aí começaram a ouvir a gente descer, já buzinando, e aí começou aí corta a cena pra gente. Bom, aí quando a gente junta as histórias, né? Antes da gente chegar, depois a gente chegou. E dali a gente ficou horas observando, ele ficava nos observando, e aí meu pai falava, criança, não para quieto. Aí falou, para quieto, porque do mesmo jeito que a gente tá vendo ele, eles estão vendo a gente. A hora que meu pai falou isso, apagou tudo. Aí a gente ficou com nervoso, aí ficou com medo, porque tava tudo claro, de repente apagou tudo, deu um clarão ali, apagou tudo. De repente, o que a gente viu? Era como se fosse só a silhueta do negócio, bem grande, mas não tinha luz, não tinha nada, não tinha. E aí a gente foi pro lado do pasto para tentar ter algum tipo de outra visão. Nisso a gente só vê o impacto. Ele acende tudo, vum, passa por cima do rio. E aí todo mundo falou assim, cara, passou o caminhão da Coca-Cola aqui em cima. A gente viu o caminhão da Coca-Cola, um lugar escuro. E aí ele virou uma luzinha e ficou lá em cima, tipo, por horas a fio. Lá no alto, bem pequenininha, mas aí, tipo, a gente viu que era ele que tinha ido pra lá. E dali começou a traçar. A curiosidade começou no outro dia, porque a gente quis entender o que aconteceu. Então, no outro dia que nós fizemos a travessia da propriedade, atravessamos o barco para ver se tinha algum vestígio. Nem ufólogos éramos. Mas a gente falou, pô, alguma coisa aconteceu. Quando a gente atravessou, tinha uma plantação de batata que era do cultivo do agricultor da outra região. Nós chegamos lá e o cara tava lá. Eu lembro muito dessa história. Tinha um homem lá. E ele tava lá assim, desolado. Por quê? O que tinha? Imagine só vocês, uma plantação, uma circunferência enorme, gigante, no meio do pasto, só no meio. Sem nada de batata, sem folhagem, sem nada. Era como se eles tivessem baixado, assim aqui, ó. Ele baixou aqui. Aqui a plantação, ele fez isso aqui, ó. Dos lados ficou a folhagem, mas sem batata. Roubaram todas as batatas. Eles roubaram batata. Ele falou assim, ó, roubaram minhas batatas. Eu lembro como falava isso. Roubaram minhas batatas. E tipo assim, queimado. Tipo assim, como se tivesse, tipo, um queimado no meio do chão, assim, tipo. Era como se tivesse botado fogo, entendeu? E aí, foi isso que eu me lembro, assim. A história que me marcou como criança foi isso. Aí a minha irmã, depois se ela conseguir entrar aqui, ela tem algumas histórias dela, porque ela era um pouco mais velha, minha irmã mais velha que eu, até da minha mãe, né? Que depois, anos depois, minha mãe teve câncer. E ela passou por quimio e rádio muito pesada, da qual ninguém acreditava. Perdurou aí 10 anos, depois do tratamento dela, ela voltou. E aí, numa das quimios mais pesadas, ela teve que raspar o cabelo, porque da primeira vez não caiu o cabelo. Todo mundo caía, minha mãe não caía. E aí, descobriram que ela tinha sido operada, tinham aberto a cabeça da minha mãe de fora a fora. E aí, foi passar por um cirurgião, né, pra ver o que tinha acontecido com a minha mãe. Por conta do câncer, mas falou, você já abriu a cabeça? Tem uma cicatriz de fora a fora na sua cabeça. O que aconteceu com você? Estavam estudando ela, né, por conta do câncer e tal. E aí minha avó falou, não, nunca abriu a cabeça dela de criança. Meu pai falou, nunca. Minha mãe, nunca. E eles falaram, então a gente não tem explicação. Mas que você sofreu uma cirurgia de crânio, você sofreu.